Alô, meus queridos, como sempre é muito bom estar mais uma vez juntos e poder compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração e poder transmitir uma palavra que venha de encontro à sua necessidade, que traga edificação, que desafie você na sua caminhada cristã. Eu tenho trabalhado já há algumas semanas, falado sobre a questão do descanso que nós temos em Deus, em Cristo. E o nosso desafio tem sido este, poder viver neste descanso, mesmo em meio a uma situação ainda bastante difícil, diante de tantas incertezas deste quadro, ainda diante desta pandemia. Já estamos bem melhores, graças a Deus, mas ainda vivemos dias difíceis, também nas questões econômicas, políticas. Então, são realmente dias de incertezas, mas mesmo assim, nós podemos passar, viver, estar nestes dias, dentro do descanso que Deus tem proposto para cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar. E pensando e orando com relação a isto, me veio um texto, me veio uma palavra, que é justamente o Salmo 91. Eu quero ler só o versículo inicial, e nele nós vamos encontrar já material suficiente para a gente poder pensar, meditar, avaliar, se posicionar diante de tudo aquilo que está escrito, diante desta promessa de Deus de proteção e descanso para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Eu vou ler estes versículos inicial na Nova Versão Transformadora, uma dessas versões mais atuais, por causa da clareza que ela traz para nós. E ela diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Olha que tremendo, eu vou repetir isto. Aquele que habita, no esconderijo, no abrigo, no lugar secreto do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso, de Elohim, do grande El Shaddai. Então esta é uma promessa de Deus tremenda. E esta promessa, este texto, este versículo especificamente, me levou à lembrança da minha infância, quando com a minha família eu ia aos domingos, principalmente na casa da minha avó paterna. E lá, além dos primos que tinha para eu poder brincar, eu me lembro que na sala dela havia uma Bíblia grande, colorida. Eu gostava às vezes de folhear quando permitiam que eu a pegasse, e olhar aquelas figuras, Eu achava tremendo aquilo, mas aquela Bíblia, ela ficava permanentemente aberta neste Salmo, no Salmo 91, e para toda a minha família naquele momento, assim como para muitas pessoas, eu me lembro disto em várias casas que às vezes eu ia. Esta Bíblia aberta no Salmo 91 era a garantia de proteção para aquela casa, para aquela família. E muitos, eu acredito, ainda creem assim, muitos recitam este verso deste Salmo, buscando justamente esta proteção. Mas nós vamos entender ao longo desta ministração que isto não funciona bem assim. Então, ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, ou mesmo recitar este
estes versículos, não é a garantia de proteção e descanso diante desta promessa de Deus. Nós precisamos entender isto. Isto precisa estar muito claro, né? Primeiro ponto que eu queria destacar, né? Este salmo ele fala de uma posição e de uma pessoa. De uma posição e de uma pessoa. Interessante que este salmo, ele tira de nós o domínio e o controle. Por quê? Porque somente aquele que humildemente reconhecer que não é capaz de alcançar isto por esforço próprio, mas que isto só é possível em Deus, vai conseguir chegar a este lugar, né? Mesmo porque nós precisamos entender, e eu tenho enfaticamente repetido isto, Jesus em João 15:5 ele declara: sem mim nada podeis fazer. Então, isto deixa claro a centralidade de Cristo ao longo de toda a Escritura. Cristo precisa ser a figura central da nossa própria existência, da nossa caminhada cristã ao longo de toda a nossa vida. Então é muito importante isto, entendermos que nós precisamos desta humildade em reconhecer que isto só é possível em Deus. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 10, eu dizia algumas semanas atrás, ele declara que ele se alegrava na sua própria fraqueza, limitação, finitude. Por quê? Porque o poder de Deus, ele só vem e age na nossa fraqueza, na nossa limitação, quando nós reconhecemos que não é possível, né, alcançar nada na nossa vida cristã se não for através de Cristo, em Cristo. Então, é muito importante nós termos isto muito claro. E quando o salmista fala em habitar, né, no original, o sentido deste habitar não é de uma visita eventual, de vez em quando, mas o sentido no original é justamente de uma habitação, de morar, de estar de maneira permanente. Permanente. Não é uma visitação esporádica. Então, isto também é bastante importante, mesmo e embora nós ainda possamos passar por aflições, e vamos, o próprio Jesus em João 16:33 deixa claro isto, né? Mas nós podemos mesmo, em meio a aflições, em situações contrárias, em meio a sofrimentos, em meio a dor, nós podemos experimentar deste descanso e desta paz prometida pelo Senhor. Então, o que eu queria destacar, a grande questão é aonde você está. E você vai me entender isto. Aonde você está. Por quê? Porque muitos se escondem de Deus. Muitas pessoas creem em Deus, mas vivem como se Ele não existissem, ou pelo menos vivem como se não precisassem dEle. Eu vejo muitas pessoas assim. Eu até, quando pensava sobre esta questão, eu me lembrei de uma vez a Cris, a minha esposa, falando da tentativa dela de evangelizar uma manicure que ela tinha, e que ao falar de Cristo, de Deus, desta experiência, né, de quanto Deus nos ama,
ela disse mais ou menos assim para Cris: olha, Cris, no momento, eu não preciso, né, deste Deus que você está me falando, porque a minha vida está tranquila, está boa. Agora eu sei que se eu precisar de um milagre, é Ele que eu devo procurar. Então, muitas pessoas vivem se escondendo de Deus, fugindo de Deus. Agora, também existem muitas pessoas que se escondem atrás de Deus. Gostam do status, né, de ser cristão, gostam do status de gospel, principalmente na questão de network, nos relacionamentos, visando justamente buscar benefícios, né? Então, é interessante ser cristão, este status. É interessante participar de uma grande igreja. Por quê? Porque nesses relacionamentos, eles visam algum interesse comercial, alguma coisa, aquilo que é possível, né, alcançar através destes relacionamentos e deste status. Então, existem muitas pessoas que se escondem atrás de Deus, mas não querem nenhum compromisso com Ele. Agora, o convite do salmista, a declaração dele é que aqueles que se escondem em Deus, é que neste lugar, neste abrigo, neste esconderijo, estes são aqueles que vão realmente alcançar esta proteção e esse descanso prometido. Então, a grande questão é: onde você está? Você está escondido atrás ou escondido em Deus? Né? Por quê? Porque somente quando nós estamos nele, fazemos dele uma habitação, uma morada permanente, é que nós vamos encontrar esta proteção e esse descanso que nós tanto precisamos. Então nós precisamos entender que este esconderijo, além de ser uma posição, ele tem um nome, e o nome é Jesus, Jesus Cristo. É uma pessoa. O próprio salmista, no Salmo 46, ele declara que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. No Salmo 9 também, o salmista declara: o Senhor é o refúgio, né, dos oprimidos. Jesus, em Mateus 11, ele nos faz um convite: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos darei descanso, alívio, refrigério. Então, nós precisamos entender que é nele. Tanto que João, no seu evangelho, no capítulo 14, verso de número 20, né, nas palavras de Jesus, ele diz assim: e naquele dia, que dia é esse? O dia que está por vir. Dia em que Jesus vai voltar para buscar aqueles que são seus. O dia da segunda volta de Cristo. O dia também de acertos de contas. Então, João, nas palavras de Jesus, no capítulo 14, ele diz assim: e naquele dia sabereis que eu estou no Pai e que vocês estão em mim e eu em vós. Então, fica claro que é uma posição, a garantia de que você pode receber a promessa está diretamente ligada a uma posição e a uma pessoa.
está diretamente ligada a você estar em Cristo. Paulo declara, né, que aquele que está em Cristo é uma nova criação, foi gerado de novo em Deus pelo Espírito Santo. Então, o estar, posição em Cristo, uma pessoa, é a garantia de que você pode receber todas, cada uma das promessas de Deus para você, para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, enfim, para todas as áreas. Então, este lugar é uma posição e é uma pessoa. Uma pessoa. Agora, outra coisa bastante importante. Eu sei que, de repente, você tem um lugar de busca, de procura, de refúgio, né? Normalmente um cômodo da casa, um lugar onde você ora, busca Deus, estuda as Escrituras, enfim, tem comunhão com Deus. Mas nós precisamos entender que este lugar de abrigo, este lugar secreto, né? Este esconderijo não é fora, mas sim dentro. Entenda, na velha aliança, né, este lugar era no templo, né? O templo tinha o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar onde estava a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Então, na velha aliança, este lugar estava no templo. Agora, na nova aliança, este lugar está dentro de você. Dentro de você. O escritor aos Hebreus, né, no capítulo 10, verso de número 19, ele declara que Jesus, pelo seu sangue derramado naquela cruz, pela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, ele abriu um novo e vivo caminho que leva a este lugar santíssimo. Então, entenda que este lugar já não é mais fora, externo, e sim interno, dentro de cada um de nós. Por quê? Porque todo aquele que creu em Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador, e se tornou filho de Deus, e como João declara nas palavras de Jesus, nasceu de novo, se tornou habitação de Deus. Paulo, quando escreve tanto a primeira como a segunda carta aos Coríntios, em vários versículos, ele deixa claro: não sabeis que vós sois habitação de Deus no seu Espírito? Então, Deus agora, ele habita dentro de cada um de nós. Então, este caminho é para dentro e não para fora, né? É para dentro de cada um de nós. Cristo, pelo seu sangue, ele abriu um novo e vivo caminho que nos leva a este lugar da santidade de Deus, da presença de Deus. Então, entenda, quanto mais você busca Deus através da oração, das Escrituras, do louvor, do jejum, quanto mais você busca Deus, quanto mais se cumpre a promessa da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Quanto mais este espaço se alarga, se abre, quanto mais o Espírito Santo ele vai se tornando pleno em você. Ele vai completando a sua vida. É o que Paulo declara quando também escreve a carta à igreja na Galácia. No capítulo 2, verso 19 e 20, Paulo declara: olha, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, quanto mais
né? Nós buscamos Deus através das Escrituras, através da oração. Quanto mais comunhão, quanto mais relacionamento, quanto mais você está em Cristo, permanece em Cristo, quanto mais você vai desfrutar da promessa, desta proteção e desse descanso. Mesmo nos dias difíceis que nós estamos vivendo, que você possa estar vivendo, né? Mesmo assim, independente das aflições, mesmo em meio a dores, sofrimento, e eu já disse para você, na vida de um cristão, o sofrimento e a dor só tem um único propósito. Deus não quer castigar você. Não faça essa leitura. Não entenda assim, que o fato de você passar por lutas, por tribulações, por deserto, por sofrimento, por dores, que é castigo, que é por causa do pecado na sua vida. Em primeiro lugar, Deus não vê mais pecado em você, por causa da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Paulo declara em Romanos 8 que não há mais nenhuma condenação sobre você. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo. Olha, estar em Cristo, não há mais condenação. Então, Deus, quando olha para você, Ele olha através do sangue. Por quê? Porque Jesus, ao derramar o seu sangue naquela cruz, Ele pagou o preço para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Ele pagou um alto preço. Então, não há mais condenação. Deus, quando olha para você, Ele já não vê mais pecado. E o fato de você estar, e quanto mais você está, permanece, mora, né, neste lugar secreto, neste esconderijo, né, nesta casa, neste lugar que tem um nome, é Jesus. Quanto mais você está, e pelo fato de você estar em Cristo, você tem o direito desta promessa de proteção e descanso. Então, o teu desafio nestes dias, o meu tem sido, o nosso desafio, é poder viver, mesmo em meio a situações contrárias, como você tem vivido, como eu tenho vivido, como todos os cristãos, né, nesta terra têm vivido, mesmo em meio a situações tão adversas, passando por aflição, nós podemos desfrutar deste descanso, desfrutar desta proteção. Então, é promessa de Deus para você. Então, entenda, vou repetir mais uma vez. Este lugar é uma posição. Este lugar tem um nome. Então, a posição é estar, e o nome Cristo Jesus. Se você está em Cristo, esta promessa é para a sua vida. Tome posse. A partir de hoje, comece a buscar, de maneira prática, viver nesta dimensão espiritual. Viver debaixo desta proteção e desse descanso. A promessa é sua. Viva. Tome posse. Busque isto para você, para a sua casa. É promessa de Deus para você. Já fez, já está consumado, já é direito seu, herança sua em Cristo Jesus. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo cada vez mais traga entendimento, abra os olhos do seu coração,
abra o seu entendimento para que esta palavra se torne vida, rema em você. E você possa desfrutar dessa e de tantas outras promessas que Deus tem para a sua vida em Cristo Jesus. Pai amado, eu oro pela vida destes que estão assistindo, me ouvindo através desta gravação, para que o Teu Espírito Santo, que é aquele quem dá vida à letra, que é aquele quem traz rema, revelação, possa trazer este entendimento e esta compreensão espiritual, que os meus irmãos possam viver debaixo desta promessa de proteção e de descanso, em nome de Jesus, Pai, para o louvor da glória de Deus, Pai. Amém, amém e amém. Diga amém, meu querido, que você possa desfrutar desta promessa. Aliás, que você possa desfrutar a cada dia de todos os benefícios que Cristo conquistou para você, como filho amado de Deus, como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo das promessas. Porque tudo aquilo que Deus criou e fez, foi criado e feito para que você desfrutasse. É assim, foi assim no princípio e hoje é assim por causa da obra de Cristo naquela cruz. Você é um filho amado de Deus, herdeiro das promessas. Então, eu quero convidar você a descobrir cada uma dessas promessas e se apropriar dela, em nome de Jesus. Uma semana de vitória, uma semana de bênção para você, para a sua casa, para toda a sua família, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro. Amém, querido? Amo vocês, em nome de Jesus.